Boa noite, Brasil. Hoje a nossa live 20/21. Já tô ficando com saudade. Foram 21 dias impactantes. Irmã Pre Costa Conde é sempre o primeiro a entrar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Hoje é o dia 20/21. Foram aí 20 dias abençoados. Hoje é o 20º dia. Portanto, é também o penúltimo dia. E a partir de amanhã, a gente vai... Amanhã é o último dia, amanhã a gente encerra. Tem que dar um prêmio para a irmã, isso mesmo, um troféu. Parabéns. Acho que é congratulations. A paz, pastor. Será bênção, muito aprendizado. Amém. Irmã Eli Mota, vamos para mais uma. Tati Canelas, dias edificantes. Já estou sentindo falta. Graça e paz, Priscila. Meu amigo Júnior, meu vice. Tamo junto. Olha aqui, ó, café. O café é o combustível para eu mudar o que eu posso mudar. Que Deus te incomode para outro livro. Eu estou escrevendo um outro sobre Jacó. Vou lançá-lo este ano ainda, se Deus quiser. Esse mês eu termino, estou terminando o projeto. Essa semana eu estou terminando o projeto. Vou tentar rodar ele o mês que vem. Lançar ele o mês que vem. Vou tentar sobre Jacó. Aí depois eu vou fazer um outro sobre Isaac. E vou tentar forçar para esse ano ainda. Sobre Isaac. E depois sobre Abraão ano que vem. Pastor Robson Alencar, mestre na palavra. Mariana, irmã Érica, você que está entrando aí, coloca de onde você está entrando. Vai enviando já essa live, ó. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho abençoado aí e manda essa live para mais 10, para mais 20, para mais 30 pessoas. Que eu tenho certeza que vai ser bênção para essas pessoas. O capítulo 20 é um capítulo recheado de preciosidades. E eu vou fazer uma digressão do Evangelho por João no Evangelho por Mateus, 27 a partir de 66. Eu escrevi meu livro sobre o Enigma de Jó. Forte, hein? Enigma de Jó. Marcela Sandra Paraná. Estou escrevendo sobre o Enigma de Jacó. Vamos compartilhar as informações aí, amado. De repente você tem algo a acrescentar no meu e eu tenho algo para acrescentar no seu. Caruaru, Pernambuco. Passou muito rápido. Adevec e Natal passaram muito rápido mesmo. 21 dias. Maceió, Sinop, Brasília. O Brasil está aqui nessa live, gente. O Brasil está aqui nessa live, tá bom? Maceió, Sinop, Paraná, Rio Grande do Sul, Ecoporanga, Espírito Santo. Um abraço, meus amigos aí de Ecoporanga. Serrinha, Bahia. De onde você está mandando aí? De qual lugar do Brasil ou do mundo você está? Eu tenho sempre um amigo aqui acompanhando que é de Manchester. Não sei se ele está hoje aí. Uzai. Homem de Deus. Psicóloga Andréa Roriz. Gente, vai entrando aí. Nova Iguaçu. É aqui, do lado da minha casa, Nova Iguaçu. Eu vim de quase lá agora. Eu preguei hoje na primeira igreja do Nazareno em Nilópolis. Aliás, você que é do Rio de Janeiro, toda a última... O pastor vai chamar o pastor Manuel. Eu vou chamar ele para fazer uma live comigo. Eu já fiz a super live dele, ele vai fazer a minha live aqui. Mini live. Toda a última quinta-feira de cada mês, eu prego na primeira igreja do Nazareno em Nilópolis. É uma igreja, eu tenho uma aliança com essa igreja. E hoje eu vim de lá, vim na correria. Envie essa live, gente, para mais pessoas. Eu estava no culto que você pregou. Foi uma grande bênção. Que bom, irmã Fernanda. Deus te abençoe. Que maravilha, hein? Olha aí. Gleidson Almeida. Um abraço, Gleidson. Érica Reis Vieira. Gabriel.
eu tenho uma palavra de Deus para você. Envia essa live para mais gente, que continue tendo outras lives, pastor, muito edificantes. Olha, no final dessa live, eu vou falar algo que Deus colocou no meu coração para a gente fazer no 22º dia. Final não, eu não sou bom com esses negócios não, eu não sou apresentador de TV, pô. Vou falar agora logo. Eu estou com a ideia de no 22º dia fazer a live com geral que ficou aqui com a gente todos esses dias. Eu vou abrir a live, o 22º dia será no sábado, amanhã o 21º, sexta-feira, acaba amanhã. E aí no sábado eu vou abrir a live aqui e cada um, pro pessoal, o pessoal que entrou aqui, que ficou, para dar uma palavra de 1-2 minutinhos, tem que ser rápido. Porque vão ser meia hora e para muita gente falar. O máximo de pessoas possível. Tem muita gente de Deus. A internet tem essa capacidade de nos conectar, muita gente boa. Isso aí, vai ser uma live de testemunho e conversa entre amigos. Meus amigos, vamos que vamos. Capítulo 20 do Evangelho por João. Deixa eu limpar aqui. O capítulo 20 do Evangelho por João, hoje é a nossa live 20/21, é o capítulo da ressurreição. O texto começa assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Eu quero abrir um parêntese aqui para explicar algumas coisas que aconteceram entre a sexta-feira e o domingo pela manhã. A primeira delas, a atitude, eu falei do capítulo 19, a atitude dos dois discípulos que eram ocultos e se revelaram, que é Pilato, que é José de Arimateia e Nicodemos. Mas entre a sexta-feira e o domingo pela manhã também teve uma outra atitude dos sacerdotes e dos religiosos. E aí eu vou fazer uma digressão do Evangelho por João, a gente vai para o Evangelho por Mateus, que complementa essa informação interessante. O Evangelho por Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 62, diz assim: e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, ou seja, o sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, eles estão falando de Jesus, lembramo-nos que aquele enganador vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Isso aqui é forte, irmãos, porque os religiosos lembravam de uma palavra que os discípulos já tinham esquecido. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, e não se dê o caso que os discípulos vão de noite, furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse Pilatos: tendes a guarda, ide guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Eu quero te explicar algumas coisas aqui. A primeira é que os fariseus, os religiosos, lembravam mais da palavra que Jesus tinha dito: vou ressuscitar, do que os próprios discípulos. Porque a atitude dos discípulos diante de todo o cenário do Calvário mostra para nós que eles tinham esquecido completamente aquilo que Jesus tinha dito: vou ressuscitar ao 3º dia. E isso é interessante, os fariseus lembravam aquilo que nem os discípulos lembravam. Os religiosos tinham uma obsessão em Jesus. Você sabe que todo o invejoso, ele tem uma obsessão pelo objeto da inveja, pela pessoa que ele inveja. E no fundo, lá no fundo, a inveja é uma espécie de admiração não compensada e não bem traduzida dentro da pessoa. Então, os fariseus lembravam da palavra de Jesus que nem os discípulos lembravam. E eles conversaram com Pilatos e falaram: Pilatos, dê gente para a gente colocar, dê soldados para a gente colocar na guarda na frente do sepulcro para não roubarem o corpo. Aí o texto diz que Pilatos liberou a guarda e eles foram e selaram a pedra. O que é isso? Havia uma pedra na frente do sepulcro de Jesus e ela foi toda concretada.
Isso é selar a pedra. Selar a pedra é passar um concreto na pedra, de modo que ela ficaria presa, de modo que ela ficaria travada na frente do sepulcro, e seria um com o sepulcro, e não haveria então a possibilidade, sem muito esforço de muitos dias, de muitas pessoas, para tirar aquilo do lugar. Então os fariseus selam a pedra, colocam a pedra do lado de fora, e é interessante que a epístola de Pedro especificamente diz que ele desceu até as regiões mais baixas e levou cativo o cativeiro. Então, assim, a live é curta e não me permite, e nem eu, com toda a honestidade, não tenho o domínio completo para dizer, porque há divergências entre teólogos a respeito do que aconteceu no plano espiritual entre a sexta-feira e o domingo pela manhã. Tem gente que diz que ele desceu até as partes mais baixas, aquilo que está em Pedro é literal, outros dizem que não. Então, como é um assunto controverso, a única coisa que eu posso te falar e aplicar para você é que enquanto o corpo de Jesus estava no sepulcro, no plano espiritual, a alma de Jesus estava trabalhando. Jesus trabalhava, levava cativo o cativeiro, tomava a chave da morte, do inferno. E eu preciso que você entenda isso. Enquanto os fariseus estão lá falando dele com aquela obsessão toda, Jesus está trabalhando no plano espiritual. E eu quero só abrir um parêntese para te explicar uma coisa. Aprende isso com Jesus. Enquanto alguém fala, Jesus trabalha. Enquanto alguém fala de você, você tem que trabalhar. Enquanto alguém fala, você tem que produzir. Sabe? As pessoas vão falar. O teu negócio não é bater boca com quem está falando. O teu negócio é produzir, é trabalhar, é fazer acontecer, é agir. Então, enquanto alguém está falando, vai fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, que é mais importante. E Jesus fez muita coisa no plano espiritual nesses 3 dias. E aí os homens foram lá e selaram a pedra. E o relato de Mateus é fantástico. Eu já vou chegar em Maria Madalena e no Hotel Sepulcro, porque o relato de Mateus mostra para nós o que aconteceu antes de Maria chegar no sepulcro. O cenário era esse. Havia um grupo de soldados na frente do sepulcro. A pedra estava concretada. Jesus estava o corpo dele lá dentro. E aí, quando vingou o 3º dia, nem a morte, nem principados, nem potestades conseguiram segurar. Dentro do sepulcro ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Aí o capítulo 28 de Mateus, o verso 2, diz assim: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. 2 coisas aqui no verso 2 do capítulo 28 de Mateus. Primeira, que eu quero que você entenda: houve um grande terremoto. O que é o terremoto? O terremoto é movimento na placa tectônica. O nosso planeta, ele tem o núcleo duro da Terra. Acima do núcleo tem placas tectônicas, 5 placas tectônicas que estão no subsolo, que elas se movimentam a todo instante. Quando as placas tectônicas se afastam ou se aproximam, acontecem os atritos, são os terremotos. Preste atenção no que eu vou te falar. Alguns países estão localizados bem em cima de placas tectônicas, outros não, que é o caso do Brasil. O Brasil não está em cima de fissuras de placas tectônicas, por isso que não há terremoto no Brasil. Jerusalém não está em cima de fissura de placa tectônica, então é impossível haver um terremoto em Jerusalém. Mas o texto diz que houve um terremoto. Eu quero que você pegue isso, que é uma chave importante. O terremoto é movimento de placa tectônica no subsolo. Portanto, o terremoto é um movimento de baixo para cima. É lá no subsolo e a gente sente aqui em cima. Só que o terremoto que aconteceu no sepulcro que Jesus estava não foi um movimento de baixo para cima. Foi um movimento de cima para baixo. Porque o anjo desceu, aleluia. Enquanto o anjo descia, houve um terremoto. Então esse terremoto não foi provocado por algo de baixo para cima. O terremoto foi provocado por algo de cima para baixo. Porque tem coisas na nossa vida que não serão de baixo para cima. Tem coisas na nossa vida que serão de cima para baixo. Guarda isso em nome de Jesus. Quando o anjo Gabriel foi até Maria,
a Virgem Maria, ele disse assim para ela: salve agraciada, você vai dar à luz, Deus te escolheu para você dar à luz ao Redentor, ao Messias, ao Filho dele. Aí Maria falou: mas como vai ser isso? Aí o anjo falou assim: vai descer de cima para baixo virtude do Altíssimo sobre ti, a sombra do Altíssimo vai te cobrir e você vai gerar. De repente você está aguardando algum movimento de baixo para cima, mas eu venho como boca de Deus para te dizer: nessa noite, nessa live, o movimento vai ser de cima para baixo. Vai ser algo sobrenatural e você vai dizer: só Deus para fazer assim. Então, primeira coisa, acontece um terremoto. Segunda, o texto diz que quando o anjo desce, ele remove a pedra. Isso aqui é importante, porque como eu já disse, a pedra estava concretada e era impossível para um humano remover aquela pedra. O que ele deveria fazer é quebrar o concreto, quebrar a pedra. Isso era trabalho de dias. Mas é interessante isso. Em João 11, Jesus, na hora de ressuscitar Lázaro, ele diz assim: tirai a pedra. Porque era só rolar a pedra do sepulcro de Lázaro. Já dele, ela está selada, concretada. Então o anjo não apenas desce, mas o anjo remove a pedra. O texto não diz rolou a pedra, diz removeu a pedra. Interessante isso aqui. Porque a pedra que o homem pode rolar, Jesus diz: tirai a pedra. Agora, a pedra que para o homem é impossível de rolar, o anjo desce e remove. Isso aqui é forte. Porque aquilo que você pode fazer, faça. Agora, tem coisas que é só o sobrenatural. Só Deus pode tirar. E é interessante que ele não rola a pedra, ele remove a pedra. Porque dá a ideia de que ele tirou para nunca... Porque se ele rola para um lado, depois alguém poderia rolar de novo. Mas remover é arrancar, é tirar. Eu quero profetizar mais uma coisa na sua vida. Deus vai remover pedras da tua vida. Ele não vai rolar as pedras. Ele vai remover elas para nunca mais. Aí olha o que o texto diz a respeito do anjo. Que ele se sentou sobre a pedra e o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Aí olha o que eu vou te falar aqui, não tem no Google e você não ouviu isso em outra live. Preste atenção nisso, porque isso aqui é impactante. Quem foi o primeiro ou os primeiros a verem Jesus ressuscitado? Não foram os discípulos. Os primeiros a verem Jesus ressuscitado não foi Pedro, não foi João, não foi Maria Madalena. Foram os soldados e os fariseus. Olha o que o texto diz no versículo de número 4. E os guardas, com medo do anjo, ficaram assombrados como mortos. Os primeiros a verem Jesus ressuscitado foram aqueles que menos acreditavam que isso aconteceria. Mais uma palavra profética para você. Os primeiros a verem o que vai acontecer na tua vida foram aqueles que menos acreditavam. Com frequência a gente vive com pessoas e encontra pessoas que elas limitam aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Elas limitam aquilo que Deus pode fazer na nossa história, dizendo: não, fulano vai até ali, dali ele não passa. Ciclano vai até lá, de lá ele não passa. Os primeiros a verem Jesus ressuscitado foram os guardas. É possível que havia fariseus ali também. Era quem menos acreditava que viu ele ressuscitar. Guarda isso, quem menos acreditou vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E quando Jesus sai ressurreto, o texto diz que logo após isso as mulheres vêm. Mas o anjo responde a elas: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Agora eu vou voltar lá para o texto de João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro, ou seja, removida. Correu, pois, quando Maria viu isso, ela correu a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro, verso 3, saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro.
E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Isso aqui, os guardas já tinham se retirado. Viram os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Em outras traduções diz dobrado em um lugar à parte. Há uma tradição que afirma que quando um visitante ia a uma região, se hospedava num lugar, e ele gostava da hospedagem e ele queria sinalizar que ele voltaria, ele dobrava um lenço e deixava dobrado o lenço, que era sinal de que ele voltaria. Então há uma tradição que diz que esse lenço que Pedro viu que estava dobrado é uma simbolização de uma predição profética de que Jesus voltaria, de que Jesus vai voltar. Então o lenço foi dobrado, sinalizando de que um dia Jesus vai voltar. Aí o texto diz: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Os fariseus lembravam, eles não. Verso 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Aí o verso 11 é impactante. Olha o que diz. E Maria estava chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Irmão, guarda uma coisa aqui que eu vou te falar. Maria está diante do cenário da ressurreição, chorando. Ela abaixa, olha para dentro do sepulcro e vê dois anjos ali, continua chorando. Aí os anjos, vestidos de branco, verso 13, dizem para ela: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás. Olha isso, irmão. Versículo 14. E viu Jesus em pé, mas não sabia quem era Jesus. E Jesus perguntou para ela: mulher, por que choras? A quem buscais? Jesus diante dela. Presta atenção nisso, porque isso é uma chave. Eu não vou nem falar do anjo. Só isso aqui já vai ser a mensagem, a pancada da noite, para você dormir com esse barulho. Olha o texto que diz: e Jesus perguntou para ela, verso 15, mulher, por que choras? A quem buscais? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Olha onde chega essa mulher, irmãos. Preste atenção nisso aqui. Em nome de Jesus, preste atenção nisso aqui, porque de tudo que eu falei na live, se você pegar isso aqui, valeu a pena. Maria está condicionada mentalmente por causa da tragédia que a visão e ao aspecto dela aconteceu na sexta-feira. O Calvário causou um trauma em Maria, de modo que ela tinha em mente a imagem de um Jesus dilacerado na cruz. Ela tinha em mente tudo aquilo que, ao ver dela, que não entendia o propósito divino, era uma tragédia absurda. E aí, mesmo embora Jesus tenha dito muitas vezes que ressuscitaria, e os fariseus sabiam disso, os discípulos esqueceram inclusive Maria. E Maria está tão condicionada à tragédia, pega isso aqui, Maria está tão condicionada ao trauma, que quando ela chega no sepulcro, ela vê o sepulcro aberto, ela vê anjos dentro do sepulcro, dava para ver que era um anjo vestido de branco, uma cabeceira, outra mesa, outra aos pés, sabe?
ela vê Jesus e não consegue reconhecer. Maria está no cenário do maior milagre, do milagre mais extraordinário, da ressurreição de Jesus, e não consegue perceber. E eu te pergunto por quê? Porque ela estava condicionada mentalmente por causa do trauma que ela viveu na sexta-feira, que ela não entendeu que era um propósito de Deus a crucificação, então para ela aquilo foi traumático. Onde é que a gente quer chegar? Eu quero chegar que certos traumas condicionam a nossa mente, como condicionou a mente de Maria, a só enxergar tragédia. Por isso que ela está vendo o anjo, mas ela não consegue perceber o milagre. Ela está vendo o sepulcro vazio, mas ela não consegue perceber o milagre. Ela está vendo Jesus e não consegue perceber o milagre. Por quê? Porque a mente dela foi configurada para a tragédia. Por causa da tragédia, o trauma foi muito grande. Irmão, e eu descobri que tem gente que vive assim. Infelizmente, tem gente que viveu traumas tão terríveis, cisões tão terríveis. Tem gente que viveu momentos tão difíceis e às vezes essas pessoas não conseguiram discernir o propósito de Deus nisso aí e nem entender isso como um ensinamento. E aí as pessoas ficam com a mente condicionada, só vê tragédia, sabe? Só vê desgraça, só vê morte. E tem gente que está no lugar, é isso aí, igual H. Tem gente que está no lugar do milagre. O cenário Deus já montou para fazer algo, mas a pessoa não consegue enxergar, porque é um condicionamento mental nela. Tem muita gente assim, infelizmente. Mas eu quero te falar uma coisa. Se você chegou nessa live, chegou até esse momento com a sua mente condicionada, para só enxergar a tragédia, o lado ruim, a tristeza, e não conseguir perceber, hoje isso vai mudar. E quando é que a mente de Maria muda? É quando o texto diz que Jesus chama ela pelo nome. Olha só, disse-lhe Jesus, Maria. Aleluia. A sua mente vai mudar hoje, porque Jesus te chama pelo nome. Aleluia. Quando Jesus falou Maria, a mente dela virou. Estava condicionada a ver o sepulcro e a ver o lugar como lugar de tragédia, lugar de trauma, lugar de tristeza, lugar de angústia. Quando Jesus falou Maria, na mesma hora a mente dela mudou. Porque a palavra liberada por Jesus tem esse poder. Ela transforma a nossa mente. Ela muda a nossa mente. A voz de Jesus tem esse poder. A voz de Jesus tem essa capacidade. A nossa mente está condicionada a só ver tragédia, trauma, dor, angústia. Aí quando ele fala, o texto diz que ela entende que era ele. E a partir de hoje, você comece a enxergar que o cenário não é de tragédia, mas de milagre. Que o cenário não é de morte, mas de ressurreição. Que você comece a enxergar os milagres de Deus, as provisões divinas, a graça de Deus se manifestando. Quantas vezes, irmãos, a gente é igual Maria, cego para enxergar essas coisas. Quantas vezes a gente é crente, mas é ateu de percepção e de entendimento dos milagres que Jesus tem operado, das provisões que ele tem mandado. Então a minha oração é que hoje a sua visão seja aberta, a sua mente seja transformada. Quando Jesus fala Maria, imediatamente ela reconhece. E aí o texto diz que após isso, ela diz Rabone, que quer dizer mestre. Provavelmente ela abraçou Jesus e ele disse, não me detenhas, verso 17, porque ainda não subi para meu Pai, mas vou para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Então, depois que Maria teve a mente mudada, transformada, olha o que ela vai fazer. Ela vai até os discípulos. O texto de Lucas diz que eles ficaram em casa, trancados, com medo. Isso aqui é maravilhoso que aconteceu com Maria, porque a mente dela foi mudada, ela recebe uma mensagem e ela vai compartilhar essa mensagem para mudar a mente de outras pessoas também.
Porque quando a sua mente é transformada pela palavra e pela voz de Jesus, você entrega aos outros a mensagem que ele te entregou para que essa mensagem abra a mente e transforme a mente de outras pessoas também. E é justamente isso que acontece aqui nessa live. Sabe, que todos esses 20 dias que a gente passou junto, amanhã é o 21º dia, o último dia, sirvam para que você abra outras mentes, que a sua mente seja transformada para que através da palavra que Jesus colocou em você e que ele falou com você, outras vidas sejam transformadas. Que Deus te abençoe. Amanhã, 21º dia, a restauração de Pedro vai ser forte demais. Eu vou tirar o comentário para a gente fazer o nosso print. E não perde não, amanhã é o último dia, vai ser especial demais. E vamos orando, né? Para Deus nos dar uma outra estratégia para mais lives. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Vigésimo dia do Evangelho por João. Vocês são guerreiros mesmo, hein? 21 dias. Tamo junto. Até amanhã. Um beijo no coração.